Deixa eu lembrar como faz isso. Certinho. Eu também fiquei procurando uns um minuto hoje, tá achando? É tipo assim, tá bem na nossa cara, né? Puta que pariu. Então, gente, como eu falei lá no Google Classroom, eu não sei se vocês viram, mas a nossa aula de hoje vai ser sobre o surgimento da filosofia, Sócrates e Platão. Eu espero que seja agradável a aula. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o surgimento da filosofia é o que veio antes da filosofia, né? Da filosofia grega, mais especificamente, que é o enfoque que a gente traz e que o Enem traz. Bem, antes do surgimento da filosofia, os gregos recorriam ao pensamento mitológico para entender o mundo que cercavam eles, para resolver as dúvidas que eles tinham sobre tudo, sobre os fenômenos da natureza, porque, tipo assim, um grego naquela época via um raio caindo, ele não fazia a menor ideia do que era aquilo, então eles criavam histórias sobre esses fenômenos, explicando eles, e você tem uma série de histórias, eu coloquei aqui, por exemplo, a Odisseia de Homero, Homero que foi um poeta, né, na época, aqueles que escreviam esses mitos eram chamados de poetas, ele foi muito importante, ele escreveu muito sobre a mitologia grega, né, que a gente conhece. Aqui você tem alguns dos deuses gregos, que eu não vou saber falar qual é qual. Aqui você tem o mito do Titã Atlas, que foi sentenciado a carregar o mundo nas costas por toda a eternidade. Então, eram várias coisas que eles criavam para explicar o mundo, né? Para estabelecer aquilo que era até então desconhecido, né? Só que, em algum momento, as pessoas começaram a questionar esses mitos, e isso muito se deve à expansão comercial que a Grécia estava tendo. Então, você tinha vários comerciantes que trocavam com outros povos e entravam em contato com esses outros povos, viam que eles tinham outras crenças e começaram a questionar, mas, tipo assim, como que eles têm crenças tão diferentes das nossas? Por exemplo. Então, isso propiciou para esses mitos começarem a serem questionados também. Outra coisa, um exemplo de uma coisa importante para começar esse questionamento foi a invenção de calendário, porque os fenômenos da natureza, né, eles estavam muito atrelados à mitologia. Você tem Zeus, que é o deus dos raios, né, então, tipo assim, teoricamente, ele que mandava os raios para a galera, as tempestades, e em um determinado, quando se inventa um calendário, começa a perceber que esses eventos têm uma certa regularidade, que eles ocorrem mais em determinado momento do ano e menos em outros momentos do ano. Então, começou a se ter um questionamento e um pensamento mais racional, né? Um pensamento que considerava mais as relações lógicas, as causas aparentes das coisas. E a filosofia foi um desenvolvimento desse pensamento racional, desse pensamento lógico, né, o logos, que a gente fala em grego, né, lógica e logos, para explicar essa realidade. É, e daí surge a filosofia, né, que vem do grego, né, de filia, que significa amizade, e Sophos, que significa sabedoria, sábio, né? É, então, a filosofia é a amizade pela sabedoria. Então, os gregos queriam é, descobrir as coisas, descobrir as coisas, saber sobre as coisas realmente e como uma alternativa, procurar entender a causa das coisas como uma alternativa aos mitos, né? E, bem, nisso que os primeiros filósofos apareceram, né, eles tinham muito essa questão de pensar na lógica, né, a lógica no sentido de
uma coisa causando a outra. Então, isso aqui acontece porque isso causou isso. Por exemplo, vocês devem ter muita familiaridade com isso na química, né? Uma reação, um produto de uma reação acontece porque você tem uma causa, que é os reagentes, né? Os reagentes reagindo ali, eles geram um produto. Então, essa é a causa. E eles tentavam muito estabelecer essas relações para descobrir a origem das coisas. E beleza, tudo certo, todo mundo descobrindo as causas das coisas e tudo mais. Só que em um determinado momento, os filósofos ficaram encucados com se tudo tem uma causa, tem que ter uma causa primeira, né? Não dá para, tipo assim, tudo ter uma causa e ficar infinito procurando causa de outra causa. Alguma coisa tem que ter dado origem a tudo. E a esse conceito, né, de o que deu origem a tudo, eles davam o nome de Axé, que está escrito aqui. E eles começaram a pensar o que poderia ser esse princípio fundador. E muitos filósofos propuseram sobre isso. Porém, tem dois muito importantes, que são o Heráclito de Éfeso, eu esqueci de colocar o nome deles, mas, perdão, e o Parmênides de Eleia. Eles têm visões meio que opostas, assim, porque o que acontece? Para o Heráclito, a origem de tudo é a mudança, o fluxo constante, sabe? Nada é uma coisa só, em nenhum momento, as coisas estão sempre mudando, em constante transformação, então nunca dá para dizer que uma coisa é tal coisa. Já o Parmênides aqui, para ele, as coisas têm um ser, um ser próprio que é imutável. Então, tipo assim, é aquilo que elas são e ponto. Isso não muda. Tá nas coisas. É, sei lá, essa garrafa d'água. Tem alguma coisa nela, que, tipo assim, existem várias garrafas d'água, mas tem um negócio em todas as garrafas d'água que fazem elas serem garrafas d'água, entendeu? E isso não muda de jeito nenhum. Para o Parmênides, era isso. Então, dá para ver que eles têm visões antagônicas, né, meio que antagônicas. Um outro pensador que pensou sobre a origem das coisas, né, foi o Demócrito. Talvez vocês tenham ouvido falar dele em química, talvez não também. Mas o Demócrito, ele dizia que a origem das coisas eram pequenas partículas que se uniam para formar aquilo que a gente conhece, né, para formar a matéria. Algo muito análogo aí aos átomos que a gente conhece hoje na química, né? Mas ele propôs essa ideia lá nossa, muito tempo atrás, muito tempo antes de Cristo. Então, assim que começou a filosofia, né, pensando sobre a natureza, pensando sobre como é que a natureza funcionava. E aí, a gente vai dar um pulinho para Sócrates. O que acontece? Já em Sócrates, a preocupação da filosofia deixou de ser tanto essa questão da natureza e como é que a natureza funciona e as causas do que acontece na natureza em geral. E por quê? Porque a vida na cidade estava se tornando algo muito grande, tomando proporções muito enormes, lá em Atenas, né, que é onde Sócrates viveu. Então, a vida em sociedade começou a se tornar algo muito complexo e algo que valia a pena você ficar questionando, você pensar sobre. E o Sócrates vai propor isso, pensar sobre a vida em sociedade, é, a vida, a vida em Atenas, né? Bem, mas primeiro, antes de falar de Sócrates, né, a gente vai falar do contexto, porque não dá para você falar muito de filosofia, de um pensador, sem você primeiro entender um contexto em que ele se insere, porque as ideias, elas surgem num contexto, né? Bem, o Sócrates, ele surge num momento em que existia um regime democrático na Grécia, mas não era um regime democrático que nem o que a gente conhece, né? Era um regime democrático de participação. O povo participava da democracia diretamente, tipo assim,
Eles chegavam lá numa praça, essa praça aqui, que é a Ágora, é, e eles começavam a debater os assuntos políticos, como é que iam lidar com as questões políticas da cidade, e, né, se era uma questão de debate, era muito importante ter retórica, né, ter lábia para discutir. Então, um bom político, ele precisava ter uma lábia muito forte, porque ele estava ali batendo boca, conversando com a galera, para convencer elas da posição política dele. E isso torna-se um espaço muito propício para os sofistas. Mas o que diabos são sofistas, né? Os sofistas, é, eles eram filósofos também, eles eram filósofos que ensinavam para os filhos de políticos e para os políticos como convencer os outros, né? Eles ensinavam retórica, eles ensinavam lábia para esses cidadãos atenienses e para eles se darem bem na política e cobravam muito caro por essas aulas, né? É, e, bem, um sofista muito famoso é o Protágoras de Abdera, que inclusive virou o Sócrates foi muito contra as ideias dele. Por quê? Porque, por causa dessa frase aqui, para ele, ó, o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso, né? Para o Protágoras, a verdade era relativa, ele era relativista. Tipo assim, para o Protágoras não tinha uma verdade só que você descobria e que para você ser uma pessoa honesta você tinha que seguir aquela verdade. Para ele, a verdade depende do olhar de cada um. Por isso o homem é a medida de todas as coisas, porque o homem que decide o que é a verdade. Aqui ele fala o homem mesmo, tipo assim, eu não coloquei o ser humano, porque realmente a visão da época dos gregos era uma visão bastante sexista, né, nesse sentido de que tanto que só os homens eram considerados cidadãos, né, só os homens eram aptos a fazer política. Então, por isso o homem aqui. Mas, enfim, para ele, a verdade estava no que cada homem pensava. E Sócrates vai ir muito contra isso, porque, né, esse é um conceito que facilita muito a política, porque os seus interesses podem ser sempre realizados, né, porque se a verdade depende de cada um, se você pode defender os seus interesses baseado numa verdade que você inventou e que favorece esses interesses políticos, né. Então, o Sócrates vai ir muito contra isso. E a gente vai ver um pouquinho de quem era o Sócrates, para entender por que ele era tão contrário a isso, né? É, tá, tem uma história de que perguntaram num oráculo, o oráculo de Delfos, que os oráculos eram figuras que davam respostas vindas diretamente dos deuses, assim, eles eram meio que uma forma de comunicação dos deuses para passar mensagens para os humanos, pros humanos, né? E quando perguntaram quem era o homem mais inteligente de Atenas, o oráculo de Delfos respondeu que era Sócrates. Só que o Sócrates, tipo assim, ficou sem entender por um tempo, porque ele pensou, mas eu não sei de nada. Tipo assim, não sei de nada. Então, como é que eu sou o homem mais inteligente, mais sábio? E aí depois ele veio com a filosofia dele, que ele começou a entender. É, e essa frase aqui exemplifica muito bem isso. Só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Por quê? O Sócrates entendeu com essa revelação do oráculo de Delfos que ele não sabia de nada, na verdade, ele era o mais sábio, porque ele não estava sendo presunçoso de achar que sabia a verdade, enquanto outros filósofos, outras pessoas, achavam que sabiam alguma coisa sobre a verdade. É, e desde então, o Sócrates vai mandar essa filosofia do só sei que nada sei, do desconhecimento socrático, né? Ele
ele usa isso como uma forma de admitir que ele não sabe a verdade, mas ainda assim procurar pela verdade, procurar incessantemente pela verdade, e não assumir qualquer verdade como os sofistas faziam, porque era conveniente para eles, né? Eu vou interromper para perguntar se tem alguma dúvida, que vocês estão quietinhos. Lucas, se você quiser acrescentar alguma coisa aí. Acho que tá tranquilo então, né? Muito boa exposição, cara. Eu tô pensando, acho que não tem nada não, tá muito legal. Beleza, que bom. Ô, Tá, André, desculpa. diga. Só posso falar uma coisa assim, porque Claro. a questão do Sócrates é engraçado porque ele nunca escreveu nada, né? A gente só tem. É só uma diferença dele em relação até os pré-socráticos, assim. Eles escreviam, né? O Heráclito, a gente tem referência do que ele escreveu em outros escritos, etc. E o Sócrates não escrevia ali. Né? Você vai até falar do método socrático, mas a gente não existe um livro escrito pelo Sócrates. Né? Tudo que a gente sabe dele foi passado por três autores, né? O Platão, né? Nos diálogos dele, que você vai falar daqui a pouco, né? Ele usa o Sócrates como figura para construir a filosofia dele, né? E Platão escrevia, né? Um outro cara também escreveu bem sobre o Sócrates e um outro cara fez uma comédia sobre o Sócrates. Então, retratando ele como doido, maluco, né, e tal. Ele era visto como meio maluco também, porque ele, pelo que você vai falar agora há pouco, né, que ele fazia em Atenas. Então, ele não escrevia, a gente não tem escritos dele, mas ele é representado em outras obras, e a gente conhece o método socrático através disso, né, só. Sim, sim. Ah, que bom que você comentou disso. É até uma parada, tipo assim, alguns pesquisadores, historiadores, duvidam até se Sócrates realmente existiu, né? Porque ele não escreveu nada. Então, tipo, tudo o que você tem dele é a partir de três autores, né? O Platão, o Xenofontes, né? Acho que é, eu não sei se é esse o nome mesmo. Isso, Né? O que escreveu a comédia. E eu não, eu acho que o segundo é Aristóteles, né? não, Aristófanes, Nuvens do Aristófanes é a comédia. Ah, sim. Legal, mas, pô, você lembrou bem pra caralho. Mas então, deixa até essa dúvida, né? Se ele realmente existiu. É bem interessante. É, mas vamos lá, né? Por que que. Então, é bom ressaltar aqui, que eu até. Que bom que o Lucas falou, que, tipo assim, o que a gente está dizendo aqui é principalmente o que se tira dos diálogos que o Platão escreveu, tendo Sócrates como personagem. Então, essa questão da maiêutica, do parteiro das ideias que eu estou falando aqui, isso que a gente viu, do só sei que nada sei, do oráculo de Delfos, tudo isso a gente tira muito dos escritos de Platão, porque Platão que meio que escreveu tendo sobre Sócrates, né, e tendo Sócrates como seu personagem para expor a sua filosofia, né. Mas, enfim, o jeito que o Sócrates encontrou, né, de botar a filosofia dele para as pessoas ouvirem, foi, primeiro, falar por aí, pela cidade de Atenas. Ele saía falando com as pessoas, de graça, assim, sem cobrar nada, diferente dos sofistas, e ele saía questionando essas pessoas por aí, o que levou ele a ser conhecido como um cara até um tanto chato, porque ele saía questionando as pessoas por aí, e as pessoas não estavam a fim de falar, mas ele começava a convidar elas para uma reflexão, e ele usava muito de refutação, né, como a gente vai usar agora, então ele ficou conhecido como uma figura chata até, e por não cobrar nada, ele também não tinha grana, então ele era mal visto entre a nobreza da cidade, né? Mas essa forma que ele tinha de dialogar com os outros e de fazer a filosofia dele, ele dizia que era como um parto,
que ele dizia ser como uma parteira. Por quê? Porque o Sócrates, ele auxiliava os outros a terem ideias, assim como uma parteira auxiliava as mulheres a terem um bebê. Então, ele se via aí muito parecido com essas parteiras. A mãe dele, inclusive, era uma parteira, que foi de onde ele tirou essa analogia, né? E uma outra coisa é que as parteiras na Grécia geralmente eram mulheres mais velhas, que já estavam estéreis, não conseguiam ter filhos. E de maneira análoga, né, o Sócrates também era estéril de ideias, porque ele não sabia de nada, ele só sabe que nada sabe. Então, tudo que ele podia fazer era auxiliar os outros a conceberem essas ideias. E o método dele para fazer isso era a maiêutica, que em grego, eu não sei se é exatamente parto, assim, a tradução literal, mas tem a ver com parto, a maiêutica, que é um, é um processo de etapas em que ele vai levar uma pessoa a refletir sobre determinada ideia. O primeiro passo é o convite para reflexão. Então, o Sócrates ele vai começar perguntando para a pessoa o que ela acha que é determinada coisa, sabe? E tem diversos exemplos nos diálogos nos escritos de Platão, né? É, ele tem diálogo que ele pergunta o que seria o amor, diálogo que ele pergunta o que seria o conhecimento, diálogo, por exemplo, do amor é o banquete, né, do conhecimento é o teteto, então, diversos conceitos, porque ele estava interessado ali em saber sobre os conceitos das pessoas ali na cidade de Atenas. E, bem, perguntava para as pessoas o que elas perguntavam, elas diziam, né, o que elas achavam, né, elas respondiam o que elas achavam que era aquilo. E ele, depois disso, ele usava da refutação, da ironia, né, ele usava muito da ironia para refutar esse conceito que as pessoas davam, né, esse conceito pronto que as pessoas davam. É, então, por exemplo, se uma pessoa falava, eu acho que determinada coisa é isso aqui. Aí ele vai falar, nossa, você é muito inteligente mesmo, tipo, nossa, eu fico, que bom ter alguém tão inteligente do meu lado para me dizer esse conceito. Mas é que eu não sei muita coisa, né, não sei de nada. Então, me explica só uma coisa aqui, desculpa por ser ignorante, mas me explica aqui, como que é possível é, isso ser assim? Então, o que eu quero dizer, né, com esse como é possível isso ser assim? Ele começava a refutar. Então, por exemplo, se ele falava que, se ele perguntasse, vou criar um exemplo aqui da minha cabeça. É, o que é o bem? Aí uma pessoa respondesse, o bem é não machucar o outro. E aí ele vai ironizar, ele vai refutar, dizendo, mas e se alguém tiver te machucando, ou machucando alguém que você ama, e a sua única forma de se safar disso é machucando o outro. Aí você vai ser ruim por se proteger, ou proteger os outros, por proteger é, uma cidade inteira, por exemplo, um coletivo inteiro. E ele começava com essas refutações e criava diálogos extensivos com essas refutações. Então, os textos do Platão envolvendo Sócrates são enormes, assim, porque ele ficava naquela conversa e ironizando e reconhecendo a ideia da pessoa para depois ironizar, para depois refutar. E, por fim, né, depois de ser tanto refutado, a pessoa surgia, o Sócrates, né, conduzia a pessoa a surgir com um novo conceito, uma nova concepção que fosse mais próxima da verdade. E porque era isso que o Sócrates queria, algo que fosse mais próximo da verdade, diferente dos sofistas que qualquer coisa para eles era verdade, ele queria se aproximar mais da verdade. E a pessoa surgia com essa nova ideia. Só que não termina aí, porque o Sócrates, ele em nenhum momento
ele vai aceitar uma concepção como verdadeira, como dada. Mesmo depois de passar por todo esse processo da maêutica, quando a pessoa surgia com uma nova concepção, ele ia lá e refutava essa nova concepção também. Por quê? Porque para o Sócrates, pelo menos em toda a vida dele, ele nunca encontrou essa verdade, porque ele estava sempre em busca dela, porque a verdade era algo muito complexo de atingir. Então, mesmo com essa busca incessante, é, os conceitos sempre podiam ser refutados. Mas, mesmo assim, a grande questão da filosofia de Sócrates é não aceitar verdades prontas, é questionar essas verdades prontas. E, e é isso que a filosofia de Sócrates é sobre, principalmente, assim. Se eu fosse resumir o que é a filosofia de Sócrates, né, eu diria que é isso, que é você não aceitar verdades prontas, você sempre questionar essas verdades. Bem, agora a gente vai para Platão, mas antes tem alguma dúvida, algum comentário? Ok, acho que não, então, né? Beleza, então vamos seguir para Platão. Ahn, beleza. Tá. O conceito principal, né, de Platão é esse. A verdade está no mundo das ideias. Eu vou explicar isso melhor ainda. Mas é bom entender também o contexto em que o Platão surge, né? A filosofia do Platão surge. Ele era discípulo de Sócrates, né? Ele, aos 20 anos, se eu não me engano, ele se tornou discípulo de Sócrates. E, e até por isso que ele escreveu tendo Sócrates nos diálogos dele, né? E ele também era filho da nobreza ateniense. É, da, então, dá para ver que ele tinha, na filosofia dele, vai ter muitos interesses dessa elite ateniense. Então, que vai dar para observar bem claramente, vocês vão ver isso agora. Mas, antes de falar sobre o Platão, eu quero dizer um pouco sobre a morte do Sócrates, né? O Sócrates tinha essa questão de questionar as pessoas, de levar elas a questionarem as verdades que já estavam sendo estabelecidas. E por conta disso, ele foi sentenciado, né? Julgaram ele num tribunal, um tribunal em que ele mesmo se defendeu. Tem um diálogo escrito por Platão. Só um instante, eu vou pegar aqui o livro. Aqui. É esse livro aqui. É, Apologia de Sócrates está invertido, né? Não adiantou muito eu mostrar porque está invertido. Mas o Platão vai narrar nesse discurso o julgamento do Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates ele vai se defender, ele se recusa a ter uma outra pessoa defendendo ele, que nem hoje você teria um advogado, né? Na época as pessoas contratavam sofistas para defenderem causas. E o Sócrates se recusa, e ele mesmo faz a defesa dele. E, e ele consegue refutar as acusações dos sofistas de uma forma, assim, ele lacra na cara dos sofistas, tá ligado? Porque ele acaba com eles nesse diálogo. É muito legal de ver. Se quiser ler o livro, é domínio público, e se chama Apologia de Sócrates mesmo. E tem um filme também, se não tiver a fim de ler, que, se eu não me engano, também chama Apologia de Sócrates. É muito velho, então tem no YouTube. É meio monótono por ser mais velho, mas é muito legal de ver, assim, e ajuda muito a entender a filosofia do Sócrates. Então, se tiverem interesse, depois eu vou mandar o link também no grupo, no Classroom, do filme, e que vai narrar esse julgamento, né, do Sócrates.
E, bem, ele se defende de uma forma muito exímia, né? Mas. Ah, Lucas, você não sabia que tinha filme? Pois é, velho. O meu professor de filosofia me mostrou aí. Eu até li o livro depois de ver o filme. Eu até já sabia, mais ou menos. Mas é legal o filme, sim. É antigo, então acho que não é aquela produção cinematográfica incrível. Mas é legal de ver, assim, os diálogos. É, mas, enfim, acontece que mesmo tendo se defendido de forma exímia, o, ele foi sentenciado, porque era por votação, né? Ele fazia um ataque contra ele fazia a defesa, e depois se votava para ver se todos os cidadãos atenienses votavam para ver se ele ia ser ou não condenado. E no final das contas ele foi. E no, por que eu estou falando disso antes de falar de Platão? Porque o Platão, vendo tudo isso acontecer, ele vai se revoltar muito com a democracia ateniense, porque ele vai ver o mestre dele, né, que ele era discípulo de Sócrates, ele vai ver o mestre dele sendo condenado por essa democracia ateniense, e isso vai influenciar muito o pensamento dele, num sentido de ele ser antidemocrático mesmo. Só que, tipo assim, tem que lembrar que a democracia grega era diferente da nossa, né? Mas sim, tipo assim, ele vai ser contra essa democracia, ele vai propor um modelo de governo diferente, que, segundo ele, era melhor, e isso vai influenciar muito a filosofia dele, e, inclusive no que tange ao que é conhecimento, né? Porque ele vai se opor muito aos sofistas, já que o, os, os sofistas eram uma classe que representava muito esse sistema democrático, né? Porque eles prezavam pela retórica, pela lábia, acima da verdade, né? E, bem, o. Deixa eu ver, acho que tem um comentário. Não, não tem. Viajei. Tá, então, para entender André, primeiro, pode falar. posso só juntar dois pontos, juntar com o que você tinha falado antes, assim? É interessante ver justamente aquilo que você tinha falado sobre o pensamento mitológico que que estava ainda muito premente nessa época em Atenas, assim, na época do Sócrates, com a história dele, porque na Apologia de Sócrates é narrado que bom, ele fez muitos inimigos, né, na cidade, porque ele era essa pessoa que saía por aí e questionava as pessoas sobre as concepções delas, e ele acabou fazendo muitos inimigos por isso e por outros motivos, e ele foi condenado por duas sentenças, né? Uma era era perverter os jovens, mas, né, no sentido do pensamento, né? E a segunda sentença dele foi de inventar novos deuses. Então, ele era justamente aquilo que você falou. Ele trazia o pensamento racional, ele prezava pela coerência interna da ideia, das ideias das pessoas, né? E o que acontecia muito nessa época era que as pessoas buscavam justamente o que você falou. A justificação no Homero, no pensamento mitológico. Não, tal Deus fez isso lá naquela passagem da Odisseia, por isso eu faço a mesma coisa, porque é isso que é certo, etc. E, uma das causas, né, pelo menos na sentença dele, foi justamente aquilo que você falou, de que ele era essa pessoa que estava indo contra o pensamento mitológico, e ele foi também condenado por isso, assim, né, por ser racional demais e questionar o pensamento mitológico, assim. Sim, sim. E ele falava, né, quando ele falava sobre a filosofia dele, ele falava sobre o daimon, né? Daimon, que era a consciência, né? Meio que Acho numa que você tá falando tradução muita coisa técnica, não? Não. fica meio que a consciência, né? E, tipo assim, entenderam que esse daimon que ele tava falando, que era só a consciência dele falando, tipo assim, falando para ele procurar a verdade e tal,
era como um novo Deus e tal, mas, na verdade, né, o Sócrates, ele acreditava nos deuses, tanto que ele, o oráculo de Delfos, né, ele, ele era ele era um emissário dos deuses, né? Se eu não me engano, do deus Apolo, o deus do sol e do conhecimento, no caso do oráculo de Delfos. Então, tipo assim, é uma acusação meio que até parece infundada, né? Porque ele prezava pela racionalidade, mas ele não. Ele estava indo contra aqueles costumes, né, do pensamento mitológico, mas ele não era. É importante ressaltar que ele não era ateu, assim. Na verdade, a maioria dos filósofos não são ateus, é, pelo menos até pouco tempo atrás, tipo assim, até o século XX, né? É, mas, enfim. Sobre o conhecimento para Platão, né, ele vai falar, o conhecimento dele a gente chama de metafísica, e eu vou explicar o porquê, né, porque para Platão existe alguma coisa além desse mundo que a gente tá, tipo assim, esse mundo que a gente vive, que eu tô aqui olhando para o meu computador aqui na minha frente, e ele tenho as bordas pretas e o teclado cinza e tal, e eu sinto a textura dele, né, que é o mundo sensível, o mundo sensível, que é como o Platão chama, que é esse mundo material, que é o mundo que a gente percebe pelos cinco sentidos, e também pelo qual a gente, a partir disso, né, a gente cria as nossas opiniões, só que no caso para Platão, as opiniões que não tinham um fundamento, assim, não tinha um motivo lógico para você pensar aquilo, seriam as ideias do mundo sensível. Então, bem, por exemplo, a ideia de que algo, por exemplo, a água está gelada ou a água está quente, por quê? Porque essa ideia depende da percepção de cada um, então ela é uma ideia, é uma opinião meio enganosa, assim. E, bem, para ele, além desse mundo, e por isso que a gente chama de metafísica, porque para ele existe um outro mundo acima desse, é o mundo inteligível, é, que é o mundo em que estão as ideias que a gente acessa pelo pensamento mesmo, pensando, e pela razão, pelo pensamento lógico, e nisso ele encontraria a essência das coisas. Lembra muito a noção lá do Parmênides, né, que eu falei, que para ele tinha dentro das coisas um ser imutável que estava ali, e Platão está procurando por isso também, algo muito parecido com isso, né, que é a essência, o que é aquilo, tipo, além das impressões sensíveis que isso passa, o que faz aquilo ser aquilo, e para ele essa ideia estava no mundo inteligível, e só dava para entender ela usando do pensamento racional, tentando matutar ali o que era essa coisa. Então, a partir da filosofia mesmo. Então, o que é o bem? O Platão acreditava que você tinha que pensar o que é o bem, pensar nas várias formas de pensar o bem, né, as várias concepções, questionar essas concepções, essas opiniões sobre o que é o bem que a gente forma, para aí você chegar no que realmente é isso, entendeu? Então, é aí que está o segredo da metafísica do Platão. Bem, uma, o Platão ele vai escrever, né, também, além de tudo, usando o Sócrates, né, nos diálogos dele, e também, algo muito presente, é que ele narra vários mitos para explicar a filosofia dele, né, como uma forma didática de explicar a filosofia dele. E o mito da caverna é muito bom para entender essa questão da metafísica, do mundo das ideias, do mundo sensível, né? E eu vou dar uma explicada aqui com essa imagem, uma explicada rápida.
Para Platão, nós meros mortais e tal, seríamos como esses prisioneiros aqui. O que acontece? Esses prisioneiros, eles estão numa caverna, eles estão acorrentados e eles só conseguem olhar para essa parede aqui. E eles ficam vendo sombras. Tudo que eles conseguem ver são essas sombras aqui, tá vendo? Essas sombras. Que são projetadas por pessoas que passam aqui com objetos e a partir dessa iluminação aqui, desse fogo que projeta essas sombras. O que acontece? Para ele, esses somos nós, porque nós estamos presos a ver apenas projeções, então, só, só imagens distorcidas do que é a realidade mesmo, do que é a verdade. A gente não consegue ver o que realmente é as coisas, a gente só vê a impressão daquilo. É, e para ele, esse é o mundo sensível. Agora, ele conta que, imagina que um desses prisioneiros consegue se soltar dessas correntes. Ele se solta e ele narra até que com muita dor para se soltar, porque para ele adquirir o conhecimento e chegar na ideia das coisas é um processo dolorido, né, um processo difícil, e porque você tem que quebrar muitas noções pré-estabelecidas em você, muitos preconceitos, e isso é um processo muito dificultoso, mas se um desses fosse capaz de fazer isso, ele conseguiria sair da caverna e chegar no mundo real e ver as imagens reais e não só as projeções das sombras delas, não só as sombras delas, vai ver o mundo como ele é realmente. E para Platão, essa é a analogia para a gente chegar nas ideias das coisas como elas são mesmo. É, por, e ele também fala nesse mito que se essa pessoa que se libertasse chegasse para os outros prisioneiros e falasse, não, tipo assim, isso aqui, tudo que vocês estão vendo é só uma ilusão, são só sombras do mundo real, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o mundo real. Essas pessoas se negariam a ver isso, elas diriam, não, você está mentindo e a realidade é isso aqui mesmo, porque isso é meio que uma forma do Platão dizer que as pessoas não estão dispostas a descobrir a verdade, o que até combina com esse pensamento dele de nobre, né, porque ele era da nobreza, esse pensamento elitista de pensar, tipo assim, as pessoas comuns, elas não estão interessadas na verdade, só o filósofo vai chegar e procurar a verdade, e atingir a verdade, e saber as coisas como elas são, né. Bem, agora, continuando um pouco nesse lado mais político do Platão, tem o mito do cocheiro. É, é um outro mito. O mito da caverna é, tipo assim, o mais importante, eu diria, quando você está estudando Platão, porque explica toda essa ideia dele de mundo inteligível, né, o mundo das ideias, e o mundo sensível, então, o mundo dos sentidos, né? Mas o mito do cocheiro é muito interessante porque explica a visão política do Platão, explica muito essa visão política. Ele vai explicar esse mito, né, a partir da imagem de uma carruagem, né, com um cocheiro e dois cavalos, como nessa imagem aqui, né. Esses dois cavalos, eles têm meio que personalidades diferentes, e que são, um deles é o cavalo irascível, e irascível vem de ira, sabe, de um cavalo bravo. É, ele é um cavalo obediente, porém raivoso. Ele é muito raivoso. Então, ele combate todas as ameaças que possam vir a cometer a carruagem, inclusive do cavalo. Ele combate o cavalo apetitivo, que é o outro cavalo que está carregando a carruagem junto com ele, porque às vezes ele enxerga o cavalo apetitivo como uma ameaça para o andar da carruagem, né? E por quê? Porque o cavalo apetitivo é ser um cavalo de muitas paixões, né? Tipo assim, o cavalo, ele só quer saber do que ele está afim naquela hora e do desejo dele,
e ele não está muito preocupado em obedecer, ele é desobediente, é, e ele quer ir, tipo assim, ir para onde os instintos dele levarem ele. É, e por isso que o cavalo irascível, né, o cavalo bravo, briga com ele, porque ele não contribui com o avanço da carruagem. E por fim, você tem o cocheiro, que é a parte racional, que vai guiar os dois cavalos a partir da razão dele para conduzir essa carruagem. Então ele vai equilibrar esses dois cavalos para eles coexistirem juntos. É, e, bem, o Platão usa isso para dizer como é que funciona a alma humana, né? Para ele, a alma humana funciona dessa mesma maneira. Você tem a nossa ira, que nos protege dos perigos, você tem as nossas paixões, que a gente está buscando, e você tem a razão, que tem que controlar essas duas coisas, para elas ficarem na medida certa, para o corpo viver tranquilo, né? Mas ele também usa dessa noção para representar as três classes políticas de Atenas. Quer dizer, as três classes políticas segundo a filosofia dele, né? Porque existiam outras classes políticas em Atenas. Mas quais são essas classes? Os filósofos, aqui, que eu peguei representando por uma foto de Platão mesmo, os soldados, os militares, e os comerciantes, o povo, né? E para Platão, o, os militares seriam como o cavalo irascível. Por quê? Porque eles são obedientes, eles obedecem às regras dos superiores, eles são raivosos, né? Eles atacam o que é uma ameaça para a cidade, e, e eles atacam o povo, porque eles percebem o povo como uma ameaça. Então, quando o povo, sei lá, entra em desordem, os militares agem com violência com ele. É, já o povo, o Platão dizia, e aqui entra muito esse pensamento elitista dele, né, como eu já falei, como um membro da nobreza ateniense, ele vai dizer que o, o, a, o povo, né, os comerciantes, eles ligavam apenas para o dinheiro e o dinheiro podia, né, ajudar eles a exercerem seus desejos, né, suas vontades carnais de comer, de beber, de tudo mais. É, e por conta disso, eles não estavam ligando para o coletivo, não estavam ligando para a cidade. Assim como o cavalo apetitivo não liga para a carruagem direito, ele só quer fazer as vontades dele. E para Platão, os comerciantes eram assim. E, e isso entra no modelo de governo que o Platão pensava. Ele pensava, né, num modelo regido por filósofos, não, tipo assim, o governo seria de uma elite de filósofos, e como ele, por exemplo, né, conveniente, mas ele seria, os filósofos seriam quem governaria a cidade porque eles têm o conhecimento, eles procuram a verdade, eles estão interessados no bem do coletivo. E os militares não, porque eles são raivosos, eles estão ligando para a guerra e para seguir ordem. Os comerciantes também não, porque e o povo, né? Porque eles estão ligando para exercer suas vontades, seus desejos. Então, quem ficaria no governo são os filósofos, porque eles sabem o que é a verdade, eles ligam para o bem da cidade, como um geral. E, bem, você teria os militares protegendo a cidade, né? E os comerciantes, né? Produzindo dinheiro para a cidade. Uh, então, você tem esse modelo. E ele também acreditava, né, que nesse modelo não poderia ser como na democracia ateniense, porque, como eu falei para vocês, na democracia ateniense ganha quem tiver a melhor retórica, né, quem tiver a melhor fala, quem falar mais bonito, tipo assim. Mas quem fala mais bonito não necessariamente é quem tem a melhor ideia, porque e para Platão
você precisava da melhor ideia. Então, a melhor ideia estaria com os filósofos, porque eles sabem a verdade, eles sabem o bem e tudo mais. E por isso que o governo não poderia ser uma democracia, para não cometer equívocos como o sentenciamento do Sócrates à morte, né, como do, do, do mestre do Platão. Bem, gente, é isso aí. Eu já já está dando o horário. Eu fiz uma aula mais curtinha para caso tivesse dúvidas assim. Não sei se vocês querem perguntar alguma parada, mas fiquem à vontade aí para perguntar. Eu espero que tenha sido proveitosa a aula. Críticas construtivas, super aceito, viu? Se quiser falar alguma parada, se quiser mudar, que mude alguma coisa, estou super disposto e eu vou parar de falar para vocês poderem falar. Ah, que ótimo, Ana. Que ótimo. Mais alguém teve dúvida? Ou quer dar alguma sugestão? Obrigado, Lucas. Pô, que ótimo, então. Aparentemente, a aula foi boa. Ou eu espero que a aula tenha sido boa, mesmo que vocês só não estejam com preguiça de falar. Mas que bom que vocês gostaram. Eu vou parar a apresentação aqui, então.